tenho agora para mais uma conversa nesta série de conversas Dar à Língua, aqui no Festa Sons da Lusofonia em Ovar, três dos membros dos históricos Sétima Legião, e peço desculpa por vos começar por descrever como históricos, mas as palavras existem por alguma razão e esta penso que se aplica na perfeição ao vosso caso. E eu queria começar recuando aos primórdios da banda, porque em 82, 83 seria se calhar impensável Sétima Legião apresentar-se num evento, num festival como este, em que além do pop rock, que é a linguagem que vocês navegam, há também música tradicional portuguesa, há música africana, há música brasileira, mais eletrónica, mais acústica, há música quase puramente vocal, música muito trabalhada, há música muito diferente no programa destes 2 dias. Era um país diferente esse que viu o nascimento da Sétima Legião? Opa, eu acho que era. Eu acho que era. Está bastante diferente. Não vou avaliar se está para melhor ou para pior, deixa cada um de vocês. Mas eu acho que o contexto era totalmente diferente com eu. Sim, cingindo-nos à música e à cena musical. Sim, eu acho que havia uma certa vontade de romper com o estabelecido, que até não era mau. Mas na área do rock e do pop rock, acho que todos nós sentíamos que podíamos fazer qualquer coisa. E quando nos juntámos para tocar era isso que sentíamos, praticamente. Portanto, o contexto era diferente, não havia uma vontade de rasgar como há hoje em dia, porque há muita coisa para escolher, havia muito pouca coisa, de maneira que era quase um ato heroico. Sim, eu tenho tido a oportunidade recorrente, aliás falávamos agora sobre isso aqui com o Francisco, nomeadamente no trabalho que eu tenho vindo a fazer no Blitz ao longo dos anos, de olhar para essa época da música em Portugal, e o que eu sinto que bandas como Sétima Legião, Heróis do Mar, etc. fizeram foi literalmente inventar um país que não existia, um país musical que não existia. Vocês sentiram esse pioneirismo? Tiveram que se dar o peito às ondas e enfrentar novas marés ou não? De certa maneira, sim. Havia padrões e era muito difícil sair desses padrões. Canta-se em inglês, ou não, canta-se em português. Logo cantar em português, é certo que outros antes de nós cantaram em português e foram pioneiros, mas nós também fomos um pouco pioneiros e também fomos à procura de não direi de um imaginário, mas de uma paisagem para as nossas canções. E eram muito mais portuguesas do que nós pensávamos. Crescemos sempre a ouvir música anglo-saxónica, música clássica também, mas sobretudo música anglo-saxónica. E de repente demos-nos conta que era possível gravar um single e depois gravar 4 LPs em português. Logo isso foi uma modificação muito grande dos padrões. O que eu posso dizer, há também uma parte geracional, sem dúvida nenhuma, porque nós somos uma geração que é criança. Somos velhos. Não, mas na altura somos uma geração, éramos crianças no 25 de Abril, tínhamos 10, 9, 8 anos, e passado esses 10 anos, 8 anos do 25 de Abril, quando surgimos, que somos jovens adultos, estamos um bocado descomprometidos em relação ao passado, um passado, seja um passado que era o passado que foi vigente, seja aquele novo presente, que era um presente muito forte, político e que não tem mal nenhum, e requieto e muito bem. E nós surgimos um bocado descomplexados em relação a isso. Embora o Francisco falou de ouvirmos música anglo-saxónica, como ele está a chamar, pronto, ouvíamos os Genesis, por exemplo, que continuamos a adorar, era um código. Todos, mas também gostávamos muito de Zé Mário Branco, do GAC, passando a parte da parte política, da música, Zé Mário Branco, sem dúvida nenhuma, Zeca Afonso, também, não propriamente influência, mas conhecíamos. Sim, claro. E éramos jovens, se calhar não, muitos jovens já dessa altura já não conheciam, que era uma altura
se calhar que depois... E por causa do Paulo fiquei a conhecer melhor música feita na Galiza e o sim. Emílio Cal, que morreu este ano, e Bom que ainda sei. entrevistámos num programa de É rádio verdade. que tínhamos em Lisboa, assim, extraordinário. Há aqui uma coisa muito interessante, que houve um debate à volta, ali à entrada dos anos 90, sobre a divisão que parecia existir entre as bandas que cantavam em inglês e as bandas que cantavam em português. Mas eu sempre procurei chamar a atenção para, não era só uma questão de cantar noutra língua, também se tocava noutras línguas. Quando se adotava, sei lá, os blues ou outras linguagens musicais, no fundo, estava-se a tocar numa outra cultura. E aquilo que eu acho admirável na Sétima Legião foi que, de repente, conseguiram trazer, recolhendo as influências que tiveram que recolher dos Genesis a Manchester, o que fosse, mas de repente trazer também a tradição portuguesa para dentro da música, que foi isso, acredito eu, que fez a diferença. Era disso que estavas a falar, Paulo, quando mencionaste que estavam também atentos àquilo que acontecia na música portuguesa. Sim, mas não de uma forma assim muito pensada, muito... Ou seja, foi um processo natural? Um processo... Eu acho que a entrada dos sim. instrumentos marcou bastante, sobretudo a gaita e o acordeão, esse aspecto tradicional que falas, não é? Digamos que o pop rock, entre a guitarra, a baixo, Bateria aí, não é? bateria, com a introdução do acordeão e da gaita, aliás, a gaita vem de trás, mas o acordeão entra depois, tu dás uma roupagem diferente à música. E O adufo também representava aí um papel. O adufo, sem dúvida, o adufo e tudo o que vem atrás do adufo, Paulo Amelho. Exatamente. E eu acho que isso deu uma parte característica à banda, sem dúvida, em relação à música que fazia e às canções que produzia. Francisco, foste responsável pelas palavras que se foram cantando na Sétima Legião ao longo do tempo. Podes-me falar um bocadinho sobre esse universo poético, uma vez que estamos numa festa que celebra a lusofonia? A lusofonia. Posso, com certeza. Primeiro, quando a Sétima Legião começou, eu vivia nos Estados Unidos e mandava letras por correio feitas com base em cassetes. As primeiras em inglês. As primeiras em inglês, exatamente. E depois apareceu a possibilidade de gravar o Glória. O Miguel Esteves Cardoso escreveu uma letra lindíssima. Verdade. E de repente tínhamos um álbum para escrever e eu nunca tinha escrito 2 linhas seguidas em português, mesmo para letras. Mas eu há pouco falava no universo, ou no panorama que tínhamos desenhado, e a Sétima Legião acabou por ter letras muito portuguesas, Sem dúvida. temas muito portugueses. São chavões que eu vou dizer agora, mas eram canções sobre paisagens perdidas, sobre pessoas perdidas, sobre saudades, sobre o futuro, sobre o mar, sobre a ideia de descobrir... Podem ser chavões hoje, se calhar na altura não eram. Na altura não eram. E, aliás, uma coisa engraçada, a Sétima Legião, nos próximos concertos, vai tocar o A um Deus Desconhecido inteiro. Na íntegra. Isso é uma boa notícia. A primeira canção chama-se Com o Vento e é uma espécie de manifesto do que a Sétima Legião queria fazer. Mas nada disto, como disse o Paulo, foi uma coisa deliberada ou pensada. Nasceu assim, foi muito genuína nesse sentido. Hoje escondo o lamento, tempo de te alcançar, como uma lança eu tento com o vento avançar. Tudo isto foi uma espécie de enunciado daquilo que queríamos fazer, mas foi uma coisa espontânea. A outra particularidade da Sétima Legião é que nós tentámos sempre fazer com que não houvesse nenhum choque entre a letra e a canção. E o facto da música aderir à letra e a letra aderir à música é algo de que nos orgulhamos muito nos discos todos. Sim, é uma arte fazer esse casamento, não é? Entre as ideias e as palavras e as melodias e as cadências, etc. E acho que, aliás, a prova está no facto de, nas playlists de incontáveis rádios nacionais, a música da Sétima Legião continuar a marcar presença todos estes anos depois. Sinal de que as canções sobrevivem ao tempo, às vezes melhor do que as pessoas, não é? Mesmo um refrão quase impressionista como o refrão do Sete Mares, não é? Que tem
fui roubar de 3 palavras ao Camões, mas ele não se, Ele não se importou. não é? Mesmo isso é algo que reúne as pessoas. Todos sabem o que quer dizer hoje no vento do norte, fogo de outras sortes e para o sul. Eu acho que tem muita graça, achamos que tem muita graça e sobretudo o que temos visto desde que recomeçámos a tocar em dezembro de 2023 é que as pessoas continuam a vibrar com essas canções, não é? E é fantástico. Só acrescentar uma coisa. Duas ou três, por favor. Uma coisa que eu acho interessante, pegando no que ele disse, há muitos jovens que o Sétima Legião talvez soa, mas não sabem, não conseguem identificar. E, no entanto, identificam algumas músicas, sem dúvida nenhuma. Às vezes apresentam-me jovens, olha, da Sétima Legião, Nunca ouvi falar. Sete Mares, claro que conheço, por quem não esqueci. Pronto, isso é E isso só acontece porque lá está, a música continua a rodar nessas tais rádios que eu mencionava e mesmo que não estejam com atenção, lá no café ao fundo se está a tocar a música, ela entra porque é boa. Se não fosse boa não ficava, digo eu, não é? Acredito nisso. Como é que tem corrido esta reunião, este reencontro? Tem-se falado muito em como o Festa é um espaço de encontros e a música é a melhor banda sonora para esses encontros. Como é que tem acontecido este vosso reencontro em palco estes anos todos depois? A energia, acredito que seja ainda a mesma, a vontade talvez seja até redobrada, mas como é que se sentem em palco passado este tempo todo? Eu acho que nós sentimos-nos com o mesmo espírito deste festival, que é festa. Cada vez que estamos juntos, fazemos uma festa. E em palco em palco nota-se, digamos assim. Mas desde os ensaios até ensaiarmos para o outro lado do planeta, no outro lado não, mas mais através do iPhone com o Francisco, e os jantares, os almoços e o companheirismo, isso nota-se na cumplicidade que nós temos em palco e nota-se na cumplicidade que nós sentimos com o que fazemos uns com os outros. Portanto, é sempre uma espécie de celebração do nosso encontro. Há outra coisa que eu tenho que mencionar, porque não são muitos os grupos que tenham conseguido essa proeza, e na minha opinião, uma vez mais, é uma proeza, que é uma banda ter dado origem a tantas outras bandas, a tantos outros projetos. E Sétima Legião inscreve-se certamente nessa rara classe de bandas que deram origem a outras bandas, que é um sinal de uma vitalidade e de uma criatividade que existiu sempre dentro do grupo, não é? Há uma história que se conta sobre os Velvet Underground. Venderam muito poucos discos, mas todos os que compraram o disco, o primeiro, acabaram a formar outra banda, exatamente. Sim. A genealogia da Sétima Legião é impressionante. Por falar em Velvet Underground, é? Aí está. Aí está. Uma banda que eu cheguei a ver ao vivo em Londres, quando se reuniram, lá está. Tal como há jovens agora a verem Sétima Legião que nunca os conseguiram ver na época porque vocês em boa hora se reuniram, eu tive a ocasião de fazer o mesmo com o Velvet Underground. Para terminar, outra das formas de medir esse alcance que eu acho extraordinário da Sétima Legião, não sei se já repararam, mas eu sou fã de longa data. Obrigado. É a quantidade de bandas muito mais recentes que vos reclamam como uma influência. Diziam há bocado que quando começaram não havia propriamente, tirando obviamente fora das nossas fronteiras, dentro de portas não havia propriamente exemplos que vocês estivessem a seguir, estavam a desbravar novo terreno. Mas graças a esse trabalho pioneiro, há hoje uma série de grupos, uma série de bandas, uma série de artistas que vos apontam como um modelo, uma inspiração. O que é que isso vos faz sentir? Sinceramente, eu não penso muito nisso, porque essa responsabilidade não quer ser modelo de ninguém. Mas, por outro lado... É lisonjeiro. Não, mas por outro lado compreendo, por exemplo, na altura em que o acordeão entra na Sétima Legião, não existia o papel do acordeão no rock português. E depois apareceram sitiados. Exatamente, depois aparecem sitiados e na realidade é uma vantagem para uma pessoa que toca acordeão, não é? Porque de alguma forma podes fazer bem entendes e não és conectado com nada. De maneira que eu creio que é por aí que podemos influenciar algumas gerações, pelo papel que cada instrumento e a forma como compomos tem na
na música, digamos. Há discos inteiros de versões, covers da Sétima Legião, mesmo na altura, anos 80 para 90, vários artistas começaram a fazer versões nossas, o Tim, a Mafalda Veiga, o José Cid. O José Cid. Esse rapaz que começava a carreira nessa altura, não é? Sim, um dos grandes compositores, o José Cid. Eu só gostaria de fazer uma referência que é muito mais, é mais pessoal do que é pessoal, que é, eu dou aulas de gaita há muitos anos e continuo a dar, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e pessoas que vieram ter comigo que disseram, eu quero aprender gaita porque sou fã de Sétima Legião, eu gosto, e para mim isso é um motivo de orgulho, claro. Claro. E eu já vendi alguns acordeões da mesma marca, acho eu. Não tenho a mínima dúvida. Então, e a última pergunta que se impõe é, vocês vão estar em palco a percorrerem os principais marcos da vossa incrível discografia, mas já vos passou pela cabeça voltar a estúdio para criar novas canções? Francisco deve ter cadernos e cadernos cheios de ideias, não é? Sim. Já nem sei se é com um caderno, não é? Eu ia dizer que é mais barato vender canetas do que vender acordeões. Pois. Sim, mas sim. Todos nós, de alguma maneira, estamos ligados à música. Há os que são profissionais, há os que são semi-profissionais, há os que têm outras vidas, como eu, o Pedro. Nunca perdemos este bichinho e todos nós vemos um piano. Ainda agora no hotel vi um piano e fui ali tocar um bocadinho. Todos nós temos muita coisa feita, reunida, e é uma discussão que dura, discussão no bom sentido, e que dura há 3 ou 4 anos, juntarmos-nos e fazer algo mais. E eu acho que é perfeitamente possível. Os problemas são logísticos, não são de vontade. E quando há vontade, a logística tem de se adaptar. E não é por acaso que, também para dar um pouco mais de variedade a estes concertos que temos feito há 2 anos esta parte, que a partir de novembro, não é? Em novembro, dia 12 no Porto e 29 em Lisboa. Vamos tocar o Onde Deus Desconhecido todo. É um regresso às origens que pode ser também uma pronúncio de algo mais, lançamento para outra coisa. Vamos ficar todos ansiosamente à espera desse possível futuro. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado por terem vindo até aqui. Obrigado. Festival. Obrigado.